Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InvistaCast. Estamos aqui ao vivo com um podcast que traz para vocês as novidades, histórias, inspirações e bastidores do mercado imobiliário de forma descontraída. E eu sou o Pedro Veiga, corretor e host do InvistaCast. Estou aqui com o meu diretor, proprietário da Invista Imóveis, Juliano Nájera. Seja muito bem-vindo, Juliano. Bom dia, Pedro. E hoje temos dois consultores que vêm aí há anos, inclusive a gente vai falar bastante sobre a história deles aí, uma história muito bonita de família, que vem há muito tempo mudando e construindo aí a nossa paisagem urbana de Santa Maria. Sejam bem-vindos, Evandro e Fernando Zamberlan. Muito bem-vindos. Prazer, Pedro, Juliano, Fernando. É uma satisfação para a gente estar aqui com vocês para contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória na construção civil. Acho que é isso, Evandro, já começou bem. Bom dia, Leandro, Pedro, Bom dia, Evandro, bom dia. aos ouvintes aí, os internautas que estão nos assistindo aí do InvistaCast. E acho que é isso, Evandro, já falou, uma conversa para a gente conhecer um pouquinho mais a nossa história aí, eventualmente bastidores e coisas que não são tão públicas, né? Não são externadas, né? A gente fala muito, a gente vê muito Santa Maria, construção, novidade, oportunidade, mas a ideia aqui é justamente isso, Fernanda, é a gente fazer um bate-papo aí, mostrar um pouco mais do como começou, como é que é a história, o que que acontece por trás, né, dessa novidade, dessa oportunidade, desse anúncio que tem. E eu acho que a melhor maneira é começar pelo começo, né, meu diretor? Isso aí, vamos começar pelo começo, onde o que inspirou dois irmãos, né, a começar aí na construção civil. A gente já sabe já que é uma família tradicional da construção civil, mas eu queria ouvir de vocês aí como é que foi, porque nem sempre, né, eu falo, não quer dizer que o pai é médico, o filho vai ser médico, o pai é consultor, o filho vai ser consultor, vai muito da inspiração e do exemplo, né, que acaba tendo em casa que inspira aí o filho a seguir a mesma carreira. Então, eu quero ouvir de vocês aí. Bom, toda a nossa história ela vem baseada no pai, né? O nosso pai é uma pessoa de uma origem muito humilde. O pai não teve estudo, natural de São Pedro do Sul, e fez a vida trabalhando muito, né? E veio para Santa Maria na década de 50, né? Mais ou menos. O pai teve uma ferragem, teve algumas outras atividades, até que ele enveredou para a construção civil, lá pela década de 60, e fez um primeiro prédio pequeno ali na Tuiuti, quase Professor Braga, edifício Panambi. É o primeiro prédio, um prédio de 8, 9 apartamentos. Conheço. E o pai veio vindo e trabalhando muito, cresceu e produziu muito, né? Tem prédios bem conhecidos da cidade aqui que foi obra do pai, tipo o São Lucas ali na Venâncio Aires, né? Um prédio muito tradicional. E o Fernando e eu nós somos consequência, eu digo assim, né? Nós somos o fruto, né? Que veio do pai. A Estela também, irmã, construiu bastante também. E, e o pai então fez essa história bonita, assim, de quem veio do nada mesmo. O pai teve muito pouco estudo, né? E eu e o Fernando fomos construir por acaso, assim, não foi nada forçado, né? O pai nunca disse para nós, ó, vocês têm que construir, vocês têm que seguir a minha história. Foi algo natural, né? O Fernando começou primeiro, eu vim depois, né? E a gente está aí até hoje construindo, né? É isso, foi natural, como diz o Evandro, a começarmos. O pai não vou dizer que ele estimulou, mas ele apoiou, né? Porque a gente tinha um exemplo em casa, né? Sabia, tinha o histórico, tinha o conhecimento, tinha o know-how. Então, começamos. E no início, o pai não participava de nada, ele nos deixou começar com as nossas próprias pernas. E a gente pagou alguns preços assim do aprendizado. No início foi bem difícil, né? Aquilo que tu nos relatou, Juliano, dos desafios que foram construir a nova sede aqui da Invista, que foi bastante desgastante, a gente também teve nos primeiros prédios, né?
Eu imagino. Eu lembro que o primeiro prédio que eu fiz era um apartamento de 400 metros, se não me engano, e no meio da obra entrou um novo governo que simplesmente capturou o dinheiro de todo mundo, né? Congelou o dinheiro, ninguém tinha dinheiro mais. Foi o tal do plano Collor, né? E aí eu Primeiro tava prédio, no primeiro prédio, aí todo mundo ficou com R$ 50 na conta só, né? Eu nem sei se era R$ 50, se era reais na época, né? Então não parou, nem eu não tinha para construir e não tinha como vender porque ninguém tinha dinheiro para comprar, né? Então eu lembro disso porque são situações difíceis que a gente passa. O Evandro lembra também que passou na primeira obra também passou Tá, mas dificuldade, aí né? como é que tu fez pra terminar o prédio? Bah, nem me lembro. Acho que a gente vendeu parcelado do jeito que deu e sei lá, fomos indo. A gente foi. Eu lembro que num primeiro momento a gente podia comprar com o dinheiro que estava preso, a gente podia comprar material, alguma coisa de material, parece que é alguma coisa assim, mas era pouquinho. E eu não sei como é que a gente terminou aquele. Aí eu fiquei bem, mas foi difícil. eu lembro que eu estudei na faculdade, o plano Collor, ele foi o congelamento ali, para quem não lembra, ou não era, eu não era nascido, não passei por isso, graças a Deus, até parabéns por ter sobrevivido a esse momento fatídico da economia brasileira. Mas eu lembro que tinha algumas brechas, era como se fosse um FGTS, congelou ali, mas tu tinha alguns jeitos que tu conseguia sacar o valor da poupança, né? Mas era uma coisa bem Muito reduzida, pequeno, muito pequeno. era uma coisa bem complicada ali, né, Fernando? Qual É, que era o prédio, Fernando? foi o Beethoven lá na O Andradas, Beethoven Andrades. Aham, entre conheço. Valandro e Do Duque, outro né? lado da nossa loja, nossa primeira loja do centro, é praticamente do outro lado da rua. Meu Ali. Exatamente. primeiro apartamento de milhão foi aquele ali que eu vendi. É mesmo. O primeiro de milhão foi ali. Que massa, Era o térreo ali que honra. tem um terraço ali junto. Sim, sim, sim. Aí foi o primeiro, eu me lembro que naquela época, dá 12 anos atrás, porque eu tive vender um imóvel de 1 milhão, era o imóvel, né? Sim. E É aí, que 1 milhão, naquela época, hoje deve ser, sei lá, é, 3, 4, 5. e aí, acho que uns 3 anos depois na profissão de corretora ali, eu fiz a primeira venda de 1 milhão, que foi essa daí, foi 1,1 milhão, que foi esse Beethoven. Aí eu pensei, agora sim. Agora nós vamos vender todos de 1 milhão. Aí demorou mais uns anos ainda. Imagina eu, né? Depois eu parei, né? Parei porque eu terminei a obra que não estava tudo vendido, ainda eram 4 unidades só gigantes, né? E aí eu parei, fiquei alguns anos parado, esperando Vender. vender, mudar, né? E começamos outra obra também apertado, bem difícil, né? Foi até que no terceiro prédio aí a coisa aí deslanchou, né? Então, só pro pessoal entender, assim, ó, Fernando Zamberlan e Evandro Zamberlan são consultores, mas não são a mesma consultora. Então, a gente está falando da Zamberlan Incorporadora e da SZ Incorporadora. Então, nós temos dois consultores e vocês dois, depois que o pai de vocês inspirou vocês não assumiram os caminhos dele. Cada um começou o seu, mesmo dentro de casa, enfim. Como é que funciona para que as pessoas entendam? Nós temos uma empresa 100% familiar, que nós temos o nome de Grupo Silva Zamberlan, que comporta as empresas da família. A gente trabalha junto no mesmo escritório, digamos assim, na mesma sede, com empresas separadas. O pai também constrói, agora parou um pouco, mas o Grupo Silva Zamberlan comporta as construtoras, tem uma propriedade rural em Santa Flora também, tem um estacionamento na acampamento. Então, todas essas empresas, elas fazem parte do que nós chamamos do Grupo Silva Zamberlan, que é Muitas totalmente familiar. locações, muitos imóveis de locação também. Exato. Então, funciona assim, mas com empresas separadas e cada um responsável por uma empresa. É que ali o acampamento ali, acho que metade do acampamento ali foi prédio de vocês, né? Da família, né? Foi do teu pai ali, O pai foi adquirindo alguns imóveis ali ao longo dos anos, né? A nossa sede ali na acampamento, esquina Tuiuti. ali, né? E depois tem o estacionamento que o Fernando que toca ali, né? E, e é o trabalho do pai, né? Eu digo, ele que é um visionário, né? Um cara que sempre, mesmo sem estudo, sem
com limitações, né, de quem veio do nada, sem ter dinheiro, né, ele foi indo, lá atrás, o próprio São Lucas, que eu tinha falado antes, ele fez na época financiamento bancário para ele poder fazer a obra. Uhum. Era uma obra pesada ali, uma obra grande, com 50 apartamentos, um prédio de acho que 16 andares. É. Isso na década de 70, foi 75, mais ou menos, 76. Guincho de madeira, Era elevador de outra, madeira, ele tempo da madeira, né? outra. As torres de madeira. E, enfim, e as coisas vieram vindo, né? A gente entrou no meio também, fomos construir, que nem eu falei antes, não foi nada programado, pais. Se nós quiséssemos fazer qualquer outra, ir para outra Não, profissão, vai apoiar, com certeza. nunca tivemos problema nenhum. Foi, a gente via o pai ali trabalhando, tomamos gosto e entramos no ramo também. Pedro, antes de eu te perguntar sobre também, eu quero saber a história tua primeira construção também, mas eu só queria fazer um adendo aí, o que tu tá falando do teu pai, né? Eu falo às vezes aqui o pessoal, falo pro meu filho, inclusive, eu falo que a escola da vida ela é a melhor de todas. Exato. E essa vai te ensinar a diversidade das situações todas, né? Então, o teu pai é um grande exemplo disso, né? Que ele entendeu a escola da vida, teve o feeling do negócio e acabou indo para um patamar de exemplo tão grande que acaba que ele vai carregando os filhos junto, enfim, e outras pessoas ao redor. Pode ter certeza que teve outros que conviviam que acabaram indo para a construção civil também. E ele hoje ele tem 94 anos, está para fora agora. Nesse momento ele está na fazenda, lá tá trabalhando. Ele não para e uma lucidez impressionante, assim, é nosso conselheiro para tudo, né? Para negócio, para tudo, né? Então, a lucidez É que se parar enferruja, né? Nessa idade eu tava parado. talvez esse seja a explicação, né? De estar tão bem com 94 anos trabalhando, né? Justamente por Porque não estar parar. É, Tá sempre ativo. bem isso. Mas se tu quiser falar um pouco da tua primeira obra, tu teve uns perrengues assim, A tipo, tu não teve o Collor. também tu não teve o Collor. complicado. Eu lembro, o primeiro prédio que eu fiz era uma obra que havia sido começada por uma construtora que quebrou. Uhum. Ela se chamava DMC, gestora até na época eles trouxeram o Tafarel para fazer propaganda do prédio. Então tinha uma laje feita, e eu tinha me formado e assumi a obra. E foi também difícil, assim, uma obra que aquilo que a gente fala é sempre melhor começar do zero do que pegar uma coisa andando. Então eu tive várias surpresas ali, vários problemas que eu herdei, digamos assim, né? Mas, enfim, foi possível terminar. Aprendi muito apanhando, né? A gente apanha muito, sofre muito, assim, com erros da própria questão de falta de experiência, somado ao fato de uma obra que tinha sido Começada por outros, não outros. sabia exatamente o que tinha por baixo. Veio várias surpresas ali que não é o caso agora contar, mas fui muito. Tive vários baques ali que eu não esperava, né? Mas a gente aprende, né? Aprende e valeu como experiência para melhorar para frente, né? Então, esse prédio, só para citar, é o Residencial Bela Vista, é na Tuiuti, entre a ponte do Parque Itaimbé e a Riachuelo, bem ali no meio da quadra. Prédio de 15 apartamentos ali. Uhum. Sei onde é que é também. Esse é o primeiro prédio. Então quer dizer que mesmo tendo um pai construtor, vendo uma família de construtor, tem perrengue, então na construção civil a gente passa. Na verdade, o pai nunca nos puxou para dentro do negócio antes da hora. Ele deixou de a gente se formar e a gente não tinha assim vivência dentro da obra. Ele sempre tocou o negócio e a gente viveu a nossa infância, adolescência, isso tudo normal. Aí, quando a gente se formou, aí sim, aí ele nos largou para dentro da obra e aí deixou que a gente aprendesse Mas ele aprendeu assim, ele aprendeu sozinho, sim. Ele isso. aprendeu assim e disse agora. Ele deu o apoio financeiro para a gente poder começar, né? Mas depois largou, assim, para cada um se virar, né? Eu fui só no início da obra, depois nem ele tinha dinheiro, não tinha ninguém. A obra tirou tudo, até dele, de todo mundo. Né? Que loucura. Mas ele tá certo, ele deve ter pensado, eu nem estudei e consegui fazer, os guris estudaram. Eu tenho uma tese de que é melhor até não estudar.
Eu tenho uma tese que a gente vê os maiores empresários do mundo não tiveram grande estudo, né? Os top, né? Então é ruim dizer isso, né? Muito ruim. A gente quer que os filhos todos estudem, se formem e tal. Mas não sei se o pai teria o mesmo sucesso se tivesse estudado mais, né? Ele foi para a prática e foi para a ação, né? O que gera resultado é a ação, né? Eu acho que também a gente não, a gente fica muito engessado no estudo, na faculdade, na teoria, no diploma, mas é o que ele fez com vocês, né? Ele deu a base, o diploma e botou vocês na ação, porque só o diploma por si só não serve para muita coisa. A gente sabe que não vai muito longe, tem que apanhar um pouquinho para aprender para A poder, né? base teórica te dá um entendimento Isso. da teoria, mas o entendimento específico do negócio, da realidade, do dia a dia, da construção, o Juliano sofreu aqui na obra da Invista, Sim. aqui bastante, né? E Nada mais que a experiência, né? Vai te calejando, digamos, você vai te deixando mais com casca para te ir para os próximos. Aqui foi uma grande experiência. Eu contei para vocês, o orçamento era X, foi 2 vezes o X sem falar todo dos perrengues, né? Então, às vezes tu começa, não, eu já não vou fazer desse jeito na próxima. Na próxima reforma eu já não vou fazer assim, eu vou. Várias coisas que tu fica pensando, e na construção civil não deve ser diferente. Deve ser até pior, até às vezes, porque tu acaba trabalhando com uma mão de obra muito maior, às vezes, né? E tem toda a questão, às vezes, do planejamento de vocês, da pressão de data de entrega, essas coisas que as pessoas não veem de fora, né? Eu sempre falo, eu gosto muito de falar aí, às vezes, fazer uma analogia, que as pessoas não conseguem ver os bastidores do negócio das outras pessoas. Só olha o business, só, o cara tá crescendo, não sei o quê. Mas os perrengues mesmo, sabe? Os boletins batendo na porta, aquele estresse de ter que administrar as pessoas lá dentro. Às vezes tu vai ter que administrar o pedreiro, o X lá, o que tu não gosta do mestre, né? Tu tem que ter, até isso às vezes tu tem que dar uma ida de psicólogo para resolver isso, né? Então, às vezes, essa analogia de dizer para as pessoas que estudar não é o melhor, não é melhor, ou que não é o não é melhor. isso, não, mas não te prepara para a vida, isso de fato porque nem, por isso que tem, eu falo muito também, tem médicos que ganham 300 mil, 400 mil, 1 milhão no mês, e tem médicos que ganham 20, 30, porque a faculdade foi a mesma, mas a forma que eles têm ação e atitude muda muito, né? E aí vamos entrar em vários outros detalhes que eu falo, que é a lei também da semeadura. Não tem como tu colher muito se tu plantou pouco, né? Então existem vários detalhes na vida da gente que às vezes as pessoas não entendem, né? Eu digo, cara, eu quero colher muito. Mas tu não planta nada. Então, por isso que a questão do estudo, ele, às vezes, tu estudar bastante, às vezes tu vai ser um baita cara numa uma área que talvez O nem... estudo ele é importante, mas a escola da vida é que vai te ensinar. Exatamente. O estudo é teoria, né? Ah. Pode ser um grande técnico teórico, né? Mas a prática é que vai te dar o casco, né? A casca para enfrentar e os conhecimentos, os atalhos e como funciona E o o, negócio ou a profissão, né? e o nosso setor, no meu ponto de vista, a coisa mais importante é a gente saber lidar com pessoas, porque a gente depende das pessoas que vão executar a obra. Da mesma forma que vocês dependem de pessoas que vão executar as vendas, né? Então, eu acho que a nossa grande meta é saber gerenciar as pessoas de tal forma que elas estejam motivadas, que elas queiram produzir, que elas queiram fazer com qualidade aquele serviço, né? Então, acho que gerir pessoas é o grande segredo que a gente tem que estar permanentemente fazendo para que a gente tenha êxito naquilo que estamos produzindo. Porque eu acho que vocês estão há mais de 3 décadas, né, no mercado aí, então assim, a construção civil, para quem não está por dentro do mundo, parece uma coisa gigantesca, homérica ali, são grandes prédios, grandes propagandas, grandes anúncios, mas era uma coisa extremamente artesanal. A construção civil é artesanal. É Nós uma somos pessoa montadores. que Ainda monta é. uma forma, o concreto vem no caminhão, beleza, mas é alguém que monta uma forma, é alguém que deixa secar, é alguém que desenforma, é alguém que coloca pedra por pedra do piso, que faz o chapisco, então é muito artesanal a construção civil. Exato. Por mais que seja uma coisa muito grande, assim, a gente tem uma construção civil
que depende muito de pessoas, né? Eu acho que esse senso que tu falou agora de ter essa sensibilidade, de saber que isso é importante, é uma das coisas que com certeza determinou essas 3 décadas de vocês aí no mercado. Saber gerir pessoas é o grande segredo. Tu ter De gente qualquer boa do negócio. lado, De qualquer negócio. valorizar Eu o ia negócio. falar isso de qualquer negócio. De qualquer Tem negócio. algumas atividades, o caso do médico, que depende mais dele, muitas vezes. Claro que ele tem uma equipe, mas é ele que vai lá e opera. Mas No tem nosso secretária, tem instrumentador, tem enfermeira, também, tem mas- até tudo. Sempre vai ter equipe, né? Ah, Se não tem. eu falo muito também, até nas próprias entrevistas entrevista de emprego, eu falo para os próprios que estão sendo entrevistados. Aqui a gente entende que 99% são seres humanos e 1% é a marca em vista. Se não tiver equipe aqui dentro, acabou. Pode fechar as portas amanhã. Então, o material humano hoje, dentro de uma empresa bem qualificado, é o que vai fazer a diferença de tu deslanchar ou não. Às vezes tu vê uma empresa que tem um bom marketing, às vezes tem um péssimo atendimento. Às vezes tu vê uma empresa que tem um bom atendimento, mas tem um péssimo marketing, e aí tu não consegue equalizar isso. E são duas coisas que uma empresa tem que ter muito forte, né? Que é o que eu brinco, que é o corpo de uma empresa de fato, que é o marketing, que é o pulmão, e o coração, que é a venda. Se tu não tiver esses dois aí, tu não vai. Às vezes tu é muito bom na venda, então tu tem um produto bom, mas às vezes tu não consegue tracionar porque o teu marketing não é bom. Ah, o produto é bom, vai vender, o ponto é bom, mas aí às vezes o cara fala, mas ali o cara não fez marketing, não vendeu, mas às vezes o ponto é muito bom que não precisa marketing. O marketing é grátis. É que, na verdade, grátis. o ponto faz parte do marketing. Né? Faz parte. É no antigo os 4 P's, né, do Isso, marketing, o exatamente. ponto era um deles, né? Exatamente. É um dos compostos. Hoje mudou tudo isso, né? Já. Tudo para Hoje não é mais 4P, 4Cs, né? É isso aí. Competência, é outra Já vai uma outra pegada. Aproveitando esse gancho de mudança, o que vocês viram nesses mais de 30 anos de mercado aí que mudou no mercado da construção, no mercado imobiliário em si, ou quais foram os desafios que vocês viram que eram antes, hoje não são? Tem uma realidade que não muda nunca, que ela é sempre igual. Quando as vendas estão boas, não tem mão de obra. Senão nunca tem mão de obra. Quando as vendas estão baixas, sobra mão de obra. Tu está sempre sob pressão de uma das pontas, né? Quando está muita venda, está todo mundo vendendo. Quando tem muita venda de alguém, está todo mundo vendendo. Né? E aí tá todo mundo construindo também. Não tem mão de obra no mercado. Esse aí tu sofre por um lado. Quando as vendas caem, começa a sobrar gente no mercado, né? Sobrar recursos humanos, né? Mas essa é uma realidade que não muda. Algumas características nossas que é interessante falar para quem nos assiste. A gente sempre construiu uma obra por vez, cada um de nós. Muito pé no chão, sabe? Faz uma obra, termina, vende, começa outra. Com muita solidez, tá? Dando segurança para quem comprar na planta, né? Então, a gente consegue isso, tanto que o nosso slogan é Grupo Silva Zamberlan, tradição e solidez, construindo com qualidade. Então, a gente preza muito por isso, sabe? Faz uma obra, foca naquela obra, terminou, vendeu, começa outra. O pai sempre fez assim, né? Ao longo de toda a história dele. A gente hoje, somando, né, os nossos prédios, a gente tem mais de 60 prédios feitos aqui em Santa Maria, né? Vocês não fundaram Santa Maria, mas Ajudaram a erguer, né? ajudaram a erguer. Sempre com os pés no chão, sem fazer loucura, focando muito no produto. Não somos de fazer muita propaganda, a gente deixa que as pessoas falem, seja mal ou bem, né? Enfim, vai ter gente que vai estar satisfeita, outras que não. Infelizmente não tem como agradar todos, né? Deixando que a nossa história fale por nós, muito mais do que a gente propagar isso, mais aquilo, a gente deixa que falem, né? A história está aí para ela fala por si, né? E sempre com os pés no chão, com muita solidez, né? A gente preza muito por isso. Mas eu acho que no momento da estabilidade do mercado, que a gente já aconteceu alguns anos atrás também aqui em Samaria, as pessoas acabam optando por consultoras mais seguras e mais tradicionais. Eu tenho visto principalmente o cliente mais conservador, o cliente mais analítico, ele analisa mais, ele faz mais cálculo, mas ele também analisa o fator segurança. E isso às vezes leva ele
às vezes nem cogitar assim, valores, mas sim a segurança de, eu sei que vai entregar, eu sei que eu vou conseguir ter a tranquilidade de ter um bom produto. Então, isso faz bastante diferença no nosso mercado. Mas, claro, são clientes e clientes, são perfis diferentes, né? Porque tem o perfil aquele aventureiro, né? E aí o aventureiro, esse também, ele, se é que aquele produto ali que ele comprar, mesmo que tenha o risco de 100% de não entregar, mas se entregar, ele vai ganhar 100% do negócio, 50% do negócio, é uma coisa que hoje não existe. Até falando difícil. aqui, ó, para todos os clientes que estão escutando, que irão escutar, não existe ganho de 100% no mercado imobiliário de hoje, atual. Se o cliente conseguir ganhar 30%, 40% de ágio no período de construção, tá muito bom, tá excelente, porque não existe mágica. Quem prometer a mágica para vocês, desconfie, porque ou é furado ou tá mentindo. Tem coisa boa, tem coisa muito boa no mercado, né? A gente não tem dúvida, mas se parece bom demais é porque provavelmente é bom demais pra ser verdade. Então a gente tem que ter calma. Porque é que nem o Juliano falou, assim, eu acho que a gente tem muito, eu acho que cada consultora vai ter o seu jeito de trabalhar, né? Tem consultoras que vão lançar de uma maneira mais agressiva, tem consultoras que, como vocês têm 30 anos de história. Vocês têm um método de vocês constroem um prédio por vez, eu acho que tá tudo certo. Mas que a gente tem que cuidar no mercado é justamente isso. A gente não está julgando aqui perfil de consultor. A gente está falando aqui de seriedade de produto, de segurança para o cliente. Então, cada consultora vende do seu jeito, mostra do seu jeito. Não existe um jeito certo, não existe um jeito certo. Existe o jeito de cada um. É o jeito de cada um. A gente tem o nosso jeito e cada um tem o seu. E tem que respeitar. E para isso tem imobiliários como a Invista e corretores qualificados que vão saber orientar o cliente conforme o perfil do cliente. Exatamente. Porque aí tu vai encaixar, né, os perfis. Mas também, Pedro, tem que falar tem que fazer uma observação, né? O grupo Zamberlan, ele não vive só da construção civil, hoje já tem uma carteira de locação muito grande também, né? De lojas comerciais, enfim, então por isso também essa cadência, não precisa também acelerar, porque não é o principal fonte de renda, já não é mais a construção civil. Tô correto ou tô falando bobagem para vocês, assim? Não, também a gente tem essa questão dos aluguéis, né? Que é uma situação paralela, né? Mas faz é um parte do negócio, composto. né? Ele diminui a pressão para tu ter que produzir, diminui a pressão para tu ter que produzir prédios, né? Que geram, é uma geração de estresse muito elevada, o prédio, né? Como tu falou, as interações que a gente tem num prédio, elas são, assim, não sei, milhares, né? Tu tem desde das interações governamentais com prefeitura, órgãos públicos, para a parte de venda com corretores, imobiliárias, e aí tu tem a contratação de mão de obra própria, o terceirizado, projetistas, aí clientes, aí tu vai, é um volume assim, e o volume de produtos, de insumos que entram numa obra é absurdo, né? Desde o parafusinho até a telha, até parte elétrica, vidro, alumínio, é muita coisa, cimento, pedra. Então, a obra por si só, pelo perfil, pelo como ela já gera um estresse, pelo volume de interações e de cuidados que tem que ter, né? E a responsabilidade que ela exige no pós, né? Ela Não é só vender, né? Tem o pós também, né? Então ela também é desgastante por isso, né? Porque tu tem que convencer ou tentar convencer por exemplo, um pedreiro que vai fazer um reboco, uma parede, que aquela parede, aquele reboco tem que durar 50 anos. Para quem está nos assistindo nunca viu, enfim, que vocês já constroem, a gente vende, então a gente sabe que é uma rotina nossa, mas quando um cliente compra um prédio novo, seja da Zamberlan, ou comprou um empreendimento novo, produto novo, ele costuma, via de regra, ter 5 anos de garantia. E não é só 5 anos de garantia porque ele comprou um prédio novo. Depende do item do item do prédio, né? Varia. Tem coisas que é na hora. Tem coisas que é 90 dias. Não, tem coisas que é na hora.
na entrega. Uhum. Risco num piso, por exemplo, Sim. é imediato. Mas Tá arriscado, ou se já não tem que tá, falar. é na hora, não Mas tem. com relação a vícios ocultos, apareceu um Exato. trinquinho, Aí alguma coisa Mesmo ao assim, longo do tempo. vai ser uma garantia que não é de 5 anos, é proporcional, pode ser de 90 dias a partir da identificação. Uhum. É bem complexo isso. É o que eu sempre gosto de Eu dizer tô assim, bem ó. ciente disso porque a gente fez um trabalho muito forte para fazer um manual e a gente estudou muito isso, justamente para. E a gente dá atenção, realmente a gente dá bastante atenção pós-obra para o cliente, coisas que não é nem responsabilidade Sim. nossa, a gente vai lá e faz, e quase nunca cobra, até quase que dá uma assistência gratuita. Mas boa parte dos problemas não são da construtora, são mau uso, a instalação errada, não vou falar não queria falar de uma profissão específica, mas alguém vai lá e faz uma instalação mal feita, E aí gera um problema futuro. vai lá instalar uma máquina de lavar roupa e não fecha bem lá, não Não. não bota fita, a água sai por trás do cano, dá vazamento. Com licença. Aí, ó. E aí, normalmente a pessoa que não tem conhecimento, né, se vitimiza e bota a culpa no consultor, tu vai lá ver. Não, aquilo Não ali, o cara que não botou veda-rosca, não instalou direito, entendeu? São vários exemplos, né? Então a gente estudou muito essa questão do manual e para entender, para atender o cliente, mas sabendo que a gente está fazendo uma cortesia e que não seria uma obrigação, né, em muitos casos. Então a gente vai trabalhar com Mas tem questões que são de 5 anos aí, que é a questão de estrutura, solidez. isso. E quem, como nós, cuida do nome, tu vai dar atenção pro cliente, Isso. né? Vai dar atenção e vai. E com relação à estrutura, assim, ó, quanto tempo fica vamos falar um prédio 9 andares, 10 andares aí que tá entregue. Existe um trabalho natural, eu não sou consultor, estou até consultando com vocês. Existe um movimento natural do prédio, né? Que é o assentamento e que pode produzir, que não é uma questão de má construção, mas que pode produzir algum tipo de. Não é uma rachadura, mas aparecer uma fissurinha, alguma coisinha superficial. Quanto tempo leva um prédio para parar, assim, para sentar num terreno? Vai mais de ano, mais de ano, porque é que são muitos materiais diferentes numa mesma parede, né? Uma parede, por exemplo, que tem viga e pilar, tu vai ter cimento, no concreto tu vai ter cimento, aditivo, brita, areia, só no concreto. Depois na alvenaria tu vai ter aditivo na argamassa, vai ter o bloco, né? Se for bloco cerâmico, não, ou de concreto, né? Vai ter depois o reboco, vai ter a massa, eventualmente, depende da forma de construção, do processo construtivo, vai ter massa fina, massa corrida, tu tem as fixações da alvenaria no pilar, que aquilo ali é um ponto de dilatação diferente, e todos esses materiais têm coeficientes de dilatação diferentes, né? Então, quando esquenta e esfria, cada um trabalha de um jeito. E Santa Maria é privilegiada, né? 0 grau da manhã, 25 à tarde, né? É uma loucura. Eu brinco com o consultor, digo, o construtor que faz cobertura com terraço, ele tem que ser garantido. Porque com essa temperatura de Santa Maria, o material ele não foi feito para essa dilatação toda, né? Então eu falei com vários já que trabalham com esse tipo de serviço, né? Porque eu já tive alguns problemas já com clientes e aí os caras falam, cara, eu não sei por que ainda tem gente que insiste em fazer o tal do terraço. Mas agora já tem materiais mais eficientes, mais modernos, né? Mas antigamente eu acho que era mais naquela Mas é um manta, desafio né? ainda é um desafio. Santa Maria, principalmente, é um desafio. Se tivesse um clima mais constante, constante, assim, seria mais tranquilo, né? Que não tivesse variação, né? Como eu disse, os materiais têm coeficientes diferentes, né? Então, como vai muito material, tu tem embaixo tem concreto, contrapiso, manta impermeabilizante ou asfáltica, ou tem outros tipos de manta hoje, né? Mais a argamassa de assentamento, mais o piso, mais rejunte, tudo trabalha diferente, né? As dilatações são todas diferentes. Então aí, e com essa variação que Santa Maria nos ajuda aí, né? É difícil. Aí pode acontecer é um a qualquer desafio. momento, né? E além desse desafio assim que a gente tem do clima,
Tem algum outro grande desafio que vocês perceberam na carreira de vocês? Alguma mudança de mercado, tendência? O que que vocês acham que enfrentaram e superaram ao longo desses mais de 30 anos? A construção civil, ela mudou muito, né? Quando a gente começou, e às vezes eu pego e comparo um prédio feito quando a gente começou e um prédio hoje mudou tudo, né? Uhum. Tudo mudou. Por exemplo, antigamente era comum tu fazer prédio de 4 andares, não era necessário elevador. Ninguém reclamava. Hoje tu não imagina fazer um prédio que não tem elevador, É né? tipo vidro elétrico e ar-condicionado no carro. Tem coisas que vão mudando que vira standard. Se tu não tem, Várias outras coisas, a questão do ar-condicionado, antigamente era um tipo de ar, hoje é o split, né? Então tem toda a tubulação, enfim, N outros fatores, tudo mudou. O próprio reboco, que era reboco tradicional com argamassa, hoje você usa gesso, né? Uhum. As portas já vêm prontas, enfim, tudo mudou. Praticamente, a gente caminha para uma industrialização da construção civil, do método, dos processos, né? Então, antigamente o concreto era virado na betoneira, né? Sim. Então tinha as caixas lá, o pessoal virava a caixa e hoje já é com caminhão, né? Com as concreteiras, que o valor é mais alto, é bem mais alto, o custo é bem mais alto, mas ele gera uma velocidade maior, um conforto maior para a equipe, porque bater concreto na betoneira era bem desgastante, né? E levava o dia inteiro, então era um estresse também, né? E assim, hoje já tem empresas que produzem o aço, né? Fazem o aço, pode não ter ferreiro na obra, por exemplo. Sim. Então, nós estamos caminhando para isso. Só não é Já tem uma. Pode interromper, mas eu vi agora esses dias, até na internet, ele tem máquinas, robôs que colocam o piso, né? Sim. Ei, eu olhei aquilo de Aí o investimento inicial deve ser bem alto. Sim. O que eu penso? Que tem certos investimentos muito altos que demandam, depende da escala. A gente tem que ter um volume de obra muito grande que o mercado de Santa Maria eu acho que ainda não comporta, né? Mas grandes mercados já fazem aquela montagem tipo Lego, né? O cara já leva a parede, vai a laje pronta, o cara chega com o banheiro, com o cubo do banheiro pronto, com o guindaste, vai lá e larga na posição, depois vem com as paredes externas, tipo, toda pronta, ela só vai encostando e vai montando o prédio, né? Às vezes o frame agora também, as casas, eles estão fazendo impressora, né? Também Tu manda o projeto e é uma imprime ali loucura. na hora, ali já, as barras de ferro. Do lado tudo, da braço. arena ali, aquele prédio foi feito assim, os da OS, aqueles blocos ali, todos foram feitos montados. Eu vi até o pessoal subindo com guindaste, montando parede, tá bem legal. Eu tenho que ter volume, ele tem, acho que não sei quantos. São 4, 2, 6, Não, é 8 mais, bem mais. Aí tem. Bem mais, e aí cabia, né? Agora, bom que tu tocou no assunto. Quem é que influenciou aí o futebol na vida de vocês? Foi o pai também ou foi uma ordem natural dessa? ordem natural. Eu acho que da convivência. A gente jogava bola desde piá. O Fernando quase foi jogador profissional. Chegou a ser júnior do Inter SM, né? E a gente desde piá jogava bola. E tomamos gosto aí, viramos gremistas, nem sei por quê. Isso é uma Também, coisa não que sei, desde criança. acontece, né? Mas sempre fomos ligados ao futebol, né? A gente jogava, né? Ganhou muito campeonato do SESI jogando salão e futebol 7, né? Nós sempre fomos. Eu sou vinculado ao Rio Grandense Futebol Clube, sou autor do hino do clube também, né? E tenho esse vínculo. A gente gosta de futebol, né? Então é uma cachaça. Eu esperei um filme do Grêmio. E o Fernando foi do consulado, né? Eu fui 18 anos cônsul aqui, depois virei conselheiro, fui diretor regional aí de 2 regiões, depois presidente do movimento político, depois diretor-geral do Departamento Consular de Porto Alegre e diretor-geral de Patrimônio do Grêmio lá em Porto Alegre. Cheguei a acumular 6 cargos simultâneos, né, no Grêmio, em 2022, foi 23 anos. Fez coleção de cargos. Não gosta desse momento. Graças a Deus a construção civil não dá problema. Tem mais o Grêmio ainda. Eles vão pegar esses cargos. Eu tô muito tranquilo. Convicta.
Eu não vi que estava assumindo muito caro. Depois eu fui indo, eu vi, eu estava em 6. E tu sabe que o futebol, o Evandro sabe disso por causa do Rio Grandense, o Evandro foi diretor também do Rio Grandense, né? O futebol, ele é um problema porque ele te demanda fora dos horários É, convencionais, porque ele é o hobby das pessoas é. e quem está envolvido com alguma participação em gestão de clube vai se envolver no feriado, nas noites, nos sábados, nos domingos, tu está envolvido, né? Então, aquilo que tu teria para descansar te gera mais estresse, Quem gosta muito é a porque esposa, né? A esposa que é gosta. muda É, família, porque assim as pessoas, o torcedor, né? Ele tem o estresse da torcida, da hora do jogo ali, né? E é normal e faz parte, é um estresse gostoso, né? Quer dizer, gostoso quando tá ganhando. Mas aquele que se envolve, como o Evandro se envolveu com o diretor e tal, e como eu me envolvi, é diferente o estresse, porque é trabalho, né? É trabalho e é bastante trabalho. É bastante. Eu ia uma vez por semana a Porto Alegre, 2 por semana. Era puxado, porque os 6 cargos, 4 eram praticamente lá, né? Então foi bem puxado. Cara, Foi uma época boa, né? Eu venho me desvinculando devagarinho dos cargos, né? Para dar uma descansada. Mas foi bom. Eu convivi com pessoas assim, lendárias do Grêmio, né? Aí, o doutor Fábio Koff, Hélio Dourado, Paulo Odoni, Rudy M. Petri. Foi legal. Foi o próprio presidente, o Guerreiro. Todos os presidentes eu tive um bom relacionamento e alguns muito próximos, né? E isso é legal, viagens, tal, foi bom, foi uma experiência bem vivida. Eu inspirei o filme A Batalha dos Aflitos, eu que inspirei, eu tenho jornal, matéria, né, que documentou isso, né? E criei produtos lá no Grêmio, a gente jogava preliminar, fiz gol, fui na geral, fizeram avalanche. É uma vivência bem legal. O Evandro jogou a preliminar do centenário do Grêmio, 100 anos do Grêmio, a gente jogou a preliminar lá, estádio cheio. tava de jogador, tava de atleta daí, não era Mas, de... Uma apresentação lá. com o Tarcísio, Alcindo, Paulo China. Roberto, China. Foi legal. Então são vivências boas, né? E além do futebol, tu escreveu um hino, Evandro. Não, Vários eu hinos. sou músico desde sempre, né? Eu tenho uma história na música. Hoje é uma carreira que eu levo junto da construção civil. Eu tenho hoje mais de 250 músicas gravadas aí por inúmeros intérpretes, né? A mais recente aí que o pessoal gostou muito, né? Diz que é de Santa Maria, uma música que foi premiada na última tertúlia, que a gente lançou o clipe agora, tá com quase 200 mil visualizações, né? Diz que é de Santa Maria, que sua vida fez aqui, mas nunca foi na Romaria e não conhece Camobi. Essa música aí tá. Essa Nas música horas de folga, o Evandro constrói. Tinha que ter apresentado o pessoal que tinha Torinho, envolvimento de é, futebol. faço muito jingle político. Muito dos jingles que vocês escutam nessas campanhas é eu que crio, né? Nessa última eleição fiz 7 jingles, 3 para prefeitos, 2 foram eleitos, para vereador fiz 4. Dos 4, 2 foram eleitos. Então, muito jingle aí que roda nos carros de som e que vocês ouvem no horário eleitoral, é eu que crio, né? Faço e Escreve no diário, coluna. sou cronista do Diário de Santa Maria, né? Tenho um livro lançado e agora vai sair o segundo. Sou autor do hino do município de Nova Palma, do hino do Colégio Riachuelo. São Pedro, não? São Pedro, não. São Pedro tem a música tema da cidade lá que eu fiz lá, que é deles. Tem uma história longa na música aí. Nas horas de Tenho. folga, constrói. Nas horas É, depois. é, é. Mas show mesmo. Show de vocês ali da música e do futebol. A música em si é mais a música nativista, né? Pelo que eu acompanho, ou não. Começou tudo nos festivais nativistas. O Fernando participou também em outras épocas. Quando o Grêmio não Fernando tocava, toca, toca. Mal toca. É divino. Eu toco violão e sou mais compositor, componho muito, faço letras, melodias, né? Tô sempre compondo.
Já fiz bastante bar também, agora até nós vamos tocar, agora foi... Eu tinha até parado na noite, não tava mais tocando, agora convidaram, a gente vai fazer dia 3 de julho no bar do Pingo, nós vamos estar ali tocando, o Fernando vai estar junto ali, botei ele nessa aí também. Então já manda um recado aí pros clientes. Olha aí, ó, vamos lá, dia Mercado 3 de julho, imobiliário. uma quinta-feira, voltando aí a tocar na Noite Santamarense, vamos fazer uma... Convidar todos aí pra lá. Quem aparecer além de música, uma rodada de chopp, dá pra fechar um negócio, dá pra comprar um. Se comprar comigo, eu pago mesmo, não tem problema. Eu, quando toco as minhas brincadeiras, eu não toco só gaúcho, daí toco bastante italiano, espanhol, inglês, sertanejo, brincadeira, mais violão até. Eu dei com um ombro machucado, e aí não podia tocar acordeon, né? O acordeon faz muita força, né? Aí é só violão, aí eu toco de tudo, né? Eu tocava mais um repertório que as minhas filhas que montavam. Elas que iam escolhendo as músicas porque elas gostavam e eu ia tocando, né? Daí fui. Aí toca aí 2, 3, 4, 5 horas numa festa, é bem legal. Mas que barra, É bom. Não, eu vou ter que convidar eles pra festa de final de ano. É Mas muito pessoal de ano, acho que nós já temos aí a nossa banda. Essa é uma banda. Tem mais uma banda. Pessoal, eu acho que a gente já tá se encaminhando aí, já recebi um aviso do back office aí da produção. Antes da gente encerrar, eu acho que é muito importante a gente falar o que é construtor, as construtoras. Essa tá boa, né? Dá pra nós ficar mais uma hora. Dá pra ficar, não sei como é que tá a nossa live, se vai cair, se vai seguir. Vou trazer violão e gaita. Eu acho que nós podíamos fazer a parte 2. A gente faz um churrasco. Uma evolução já do. Assim, sabe? Churrasco. Só que aí a gente não pode. Aí tem que cuidar o que vai falar. E nós vamos ter que botar uma regra. Né? Pode ser. Não pode ser ao vivo, eu acho essa daí. Essa aí tem que ser ao vivo. Toma refriar. Só refriar. São os termos não. Esses termos aqui a gente não vai deixar. Pessoal, além da música, do futebol, o que a construtora hoje, as incorporadoras, a SZ e a Zambellan Incorporadora, o que vocês têm de projetos hoje na esteira para os clientes de Santa Maria e região? E até os produtos, enfim, ali que tem de estoque. De estoque. Eu tenho uma última unidade no Solar do Morro, um prédio construído ali no bairro Rosário, à venda, prédio pronto já, uns 1 ano e pouco, 2 anos. E estou iniciando uma obra na rua Professor Teixeira, o residencial Suez, quase esquina com a Barão, em frente ao Colégio Fátima. São 36 apartamentos, 24 de 2 dormitórios e 12 de 1, prédio com 8 andares. E que a gente vai começar as vendas. Eu vou erguer alguns andares, 4, 5 andares, e aí nós vamos abrir as vendas. Então, estamos ali começando essa obra aí. A ideia da SZ, para quem não conhece da construtora, o Evandro ele prefere subir alguns andares, ou quase todo o prédio, para já ter aquela ideia de vista, planta, distribuição, onde é que pega sol, para o cliente realmente conseguir visualizar e se ver dentro do imóvel para depois abrir a tabela de vendas. Mas, se tu está procurando um empreendimento perto do centro, perto do Colégio Fátima, da Presidente, do próprio Hospital de Caridade, que é um prédio novo, a gente tem aí, tá na esteira, então, de produção já o residencial Suez da SZ Incorporadora. Entre em contato com a gente, que a gente também vai poder, pelo menos uma palhinha lá, a gente já consegue. Vamos trabalhar, vamos todo mundo junto. Olha aí, já consegue. O spoiler tá dado. Fernando, e a Zambellan, a gente tem uma campanha aí, né, com o Vale Nevado e mais um imóvel, mais uma casa. Nós temos uma casa de 300 metros quadrados, a Casa Zaia, projetado pela arquiteta Vitória, minha filha, lá no Real Parque. Seguindo o caminho, né? A cara de orgulho do pai. Muito boa a casa, muito boa. Olha, dá gosto de ver. Quem conhece lá já sabe, né? E muito boa. E o Vale Nevado tem 4 unidades de 3 dormitórios, né? Com uma qualidade também excelente. O Vale Nevado são 12 andares, eu acho, desde o subsolo, né? Contando todos os pavimentos. E com uma qualidade muito boa, né? Principalmente para quem
gosta de conforto acústico, né? Tem manta acústica, o vidro duplo com polivinilbutiral, que é uma película no meio dos vidros, né? Que protege. Os quadrinhos em PVC também, Não é em PVC, mas não? ela tem essa não É aquele precisava ser. fechamento Tem o cremone que dá uma Laca vedação, da vedação, é isso aí. muito bom. A parte acústica é muito boa. E localização privilegiadíssima, né, na Fernando Ferrari. Faltam só 4 unidades agora para encerrar, lá de 3 dormitórios. Muito bom. Tem uma promoção agora que tá ocorrendo, que é se comprar um apartamento mais um box, ganha o segundo box de brinde, de graça. Ó, Quer dizer, De, compre um, leve dois. de box, mesmo leve o menor dois. valor, né? Compre um, leve dois. Bem isso, do box garagem, compra um, leva o segundo, de mesmo ou menor valor, né? Então aí, pessoal, para quem não conhece, Residencial Vale Nevado é um prédio de esquina na Fernando Ferrari, próximo ali ao McDonald's, próximo à pizzaria que tem ali na Fernando Ferrari. Então, quem conhece Fernando Ferrari sabe que esquina sempre é privilegiado, né? Tu consegue ter uma melhor ventilação, uma melhor posição solar. O Vale Nevado é um prédio de alto padrão, tem espaço gourmet lindíssimo lá em cima no último andar que todos os proprietários podem utilizar. Espaço fitness, Um kids, espaço terraço. fitness, kids e também um padrão de construção aí, uma construção de alto padrão. Então são só 4 unidades disponíveis. Quem comprar uma unidade e um box de garagem ganha o segundo box de garagem. E lá mesmo ou menor valor. do mesmo menor valor. E lá no Real Park, eu sou suspeito para falar. Real Park hoje eu acredito tem mais de 7, 10, 15 obras em andamento. A economia está em franca expansão. E uma das obras do Real Park também é a da Zamberlan, a Casa Zaya. Saia, 16, está quase pronta agora, deve terminar em junho. E o Tem que procurar um do seu corretor de confiança da Invista, que é com a certeza. parceira nas nossas vendas. Com certeza. Para nós só finalizar, falar um pouquinho sobre o Real Parque. O Real Parque é um condomínio fechado que tá se solidificando, mas tá basicamente com, sei lá, uns 60% dele já ocupado. E o pessoal, às vezes, o brasileiro, enfim, ele não se planeja muito, né? Chega no verão, eu quero uma casa, quero uma casa, quero uma casa. Mas, para você, nosso cliente, comece a procurar agora já. Temos ótimas opções no Real Park e uma delas é a Casa Zaya aí. É com 300 com metros de piscina. área construída e entregue com piscina são poucas lá, hein? É bastante área construída, 300 É metros. boa, Antes de cara. finalizar, Pedro, deixa eu só dar um recado. Você que é nosso locatário comercial da Invista Imóveis e quer divulgar o seu estabelecimento comercial no nosso Invista Cash, nas nossas redes sociais, pode falar com a assessora que fez a sua locação ou pode falar com a nossa equipe de marketing para... A gente tem todo o interesse em ser parceiro de vocês e fazer esse co-brand com você que é nosso cliente que aluga salas comerciais. Muito que bem, então, recado dado. Pessoal, antes de agradecer, eu queria saber se vocês têm mais alguma consideração, alguma coisa que vocês querem adicionar com relação à consultora, um recado para o nosso ouvinte. Agradecer o espaço, né? Uma satisfação para a gente estar aqui, poder falar um pouco da nossa trajetória na construção civil. Dar os parabéns pela sede, Juliano, tá belíssima. A gente antes, né, visitou aqui a sede, eu pessoalmente não conhecia, acho que o Fernando também não, né? Tá belíssima. Parabéns para Obrigado, você, obrigado. sucesso aí, que a gente possa trabalhar junto aí, né? Vamos sim. Temos o Suez em breve aí, vamos estar junto Quero aí. ligar aí a cada semana pro Evandro e dizer, vai, mano, ó, mais uma proposta. Mais uma proposta. É isso aí. Mas assim, vamos dividir um pouco mais pro Evandro, outro pro Evandro, outro pro Fernando. A gente vai lidando. Tem bastante gente aí, nós vamos ter sem mexer. Isso aí. Bom, da minha parte eu agradeço a ti, Juliano, pelo convite, ao Pedro aí pela excelente condução, Muito obrigado. ao meu irmão Evandro aí pela parceria de tantos anos e parabenizo também a Invista pelo empreendedorismo, né? Maravilhosa a sede. É um exemplo, vocês têm uma bela história aí. Eu estava olhando antes no celular a equipe da Invista, né? Com quantos corretores, são bastante corretores que eu interajo na Invista, quer dizer, tem uma equipe bastante qualificada, então também dou os parabéns por isso, e posso dizer que
considero a Invista um orgulho já para Santa Maria, né? Localização privilegiadíssima, equipe de primeira linha. Eu brinquei com o prefeito sobre isso lá na época. Eu falei, cara, eu peguei uma esquina feia aqui, tô deixando uma cidade mais bonita e vocês estão me atrapalhando aqui. Sabe como é que é a nós prefeitura? temos, essa conversa tem seguido. Sabe como é que é a prefeitura? A gente tem seguido essa conversa. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. A gente também embeleza, procura embelezar a cidade. Várias esquinas, a gente semeou um prédiozinho, vários prédiozinhos nas esquinas ali também. Mais 60, né? Na família, então é bastante coisa. É bem isso. E vamos deixar combinado, então, um próximo aí com churrasco. De repente vai ter E música. isso aí. Vamos montar uma gaita, um violão, vamos cantar um pouco ali. Não, eu não canto nada, eu vou só escutar, tá? A gente também não canta, mas a gente não dá bola para isso. Aí a gente faz um mais descontraído, falando um pouco mais de vivência, de experiências ali, porque o Fernando tava me falando toda aquela experiência dele aí com o Grêmio, enfim, e eu ia falar uma frase e acabei não falando, mas na vida a gente só leva o que a gente vive, né? É só as experiências mesmo, né? E esse que é o importante, viver com intensidade, né? Que nem nós estávamos brincando, não é a construção é só o hobby, não, é que a vida tem que ser intensa mesmo, assim, né? Então, agradecer a vocês aí também pela participação. Eu incomodei o Fernando ali, acho uma noite inteira quase, para nós achar a data e encaixar ali. Encaixou, então, muito obrigado aí pela presença de vocês e vamos para a próxima com churrasco aí e música. Amém? Pessoal, muito obrigado. Então, SZ Incorporadora e Zamberlan Incorporadora, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Em nome Empresas do Grupo Silva Zamberlan. Empresas do Grupo Silva Zamberlan, que é um grupo com muito mais de 3 décadas de história em Santa Maria, mais de 60 obras entregues. É um prazer para mim estar recebendo vocês aqui, esse bate-papo descontraído. Eu tenho certeza que a nossa audiência conseguiu aproveitar e aprender muito com vocês, não só sobre construção, sobre produto, mas também ver um pouco dos bastidores das pessoas que são tão importantes e que estão por trás desse mercado imobiliário gigantesco de Santa Maria. E se você gostou desse podcast, segue o InvistaCast na sua plataforma favorita, deixa seu like no vídeo e vamos até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Valeu.